Tá começando os nossos palpites para essa segunda-feira, galera, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Cheats. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, como eu falei, com bons jogos, tá? Uma gradezinha mais fraca, mas a gente tem bons jogos, então não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, link tá na descrição. E o nosso grupo grátis também, grupo totalmente gratuito, só clicar no link da descrição. Mandamos entradas para vocês lá todos os dias, então não perde essa oportunidade, o link tá na descrição. Jogo entre Genoa contra o Milan, tá? Jogo 3h45 da tarde. E galera, pra mim, nesse jogo aqui, vamos puxar aqui a classificação. O Milan é o nono colocado. O Milan não vai brigar por Conference League, o Milan não vai brigar por Europa League, tá? Tá muito difícil pro Milan aqui, né? Porque vinha numa fase bem ruim. Pega o Genoa, que é o 13º colocado, de meio de tabela para baixo, um time também que não briga para cair, um time também que não briga para subir, tá? Para esse jogo, para mim, o Milan não perde, tá? O empate nulo do Milan eu gosto. Olha o confronto direto entre elas, tá? Só pra gente dar uma olhada. Temos que lembrar também que o Genoa teve umas temporadas que estava na segunda divisão. Mas ó, 2024, 0x0 na casa do Milan, 3x3 na casa do Milan, 1x0 Milan, 2x0 Milan, 1x1, 3x0 Milan, 2x1 Milan, 2x2. Aí vai ter uma vitória do Genoa lá em 2020, tá? E depois só Milan também. Pra mim, pelo confronto direto, né? Pelo que o Milan aí se classificou pra cima da Inter, depois vende algumas vitórias, tá? Conseguiu vencer alguns jogos, venceu o Venezia, venceu a Inter de Milão, né? 3x0. Mas pra mim, empate anula do Milan, tá? Quem não conhece o empate anula, o que significa? É se empatar, a aposta é devolvida, se o Milan vencer é win, se ele perder, a gente toma red, tá? Aí não tem jeito. Então pra mim, empate anula do Milan, uma vitória seca, galera, é o Milan, então não consigo confiar tanto. Buscaria um golzinho do Milan também, que acredito vai estar pagando mal de 1.20, 1.25, dá para completar um bilhete, tá? E tem uma tendência de jogo under pelo Genoa, mas pode se tornar um jogo over se o Milan abrir o placar cedo, o Genoa for para cima, aí pode ser um jogo aberto também, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Crystal Palace e Nottingham Forest, jogo 4 horas da tarde, aqui vale muito pro time do Nottingham Forest, tá? O Forest, que é o 6º colocado, tropeçou no seu jogo a menos que tinha contra o Brentford, tinha tudo para vencer dentro de casa, foi e perdeu 2x0 pro time do Brentford, tá? E o time do Crystal Palace é o 12º colocado, não briga para subir para nada, não briga para descer também, só vai disputar agora a final contra o Manchester City da Copa da Inglaterra, né? Então é um time que, querendo ou não, vem numa fase boa, né? É um time chato, o time do Crystal Palace, principalmente dentro de casa, tá? Dentro de casa o Crystal Palace, vamos dar uma olhada, é o 13º melhor, tá? Então não é tão bom assim dentro de casa, e como visitante, o Nottingham Forest é um bom visitante, tá? Pra mim, pra esse jogo pra gols, tá? Jogo pra mais de 1,5, primeiramente, gosto bastante desse mais de 1,5. Temos um time que necessita dessa vitória, que é o Nottingham Forest, né? Eu nem falei, tá? O Nottingham Forest necessita dessa vitória porque ele precisa vencer, né? Dependendo do jogo entre Chelsea e Liverpool. Chelsea perdendo, pode ser que perca, né? Porque o Liverpool mesmo que já é campeão, pode ser que venha e vence o jogo contra o Chelsea, porque é um grande time, tá? Ou o empate do Chelsea também contra o Liverpool vai a 61 com empate. O Nottingham Forest vencendo, ele vai a 63. Tem o jogo do City que joga, tem o Newcastle que joga também, né? Depende muito disso do resultado, mas o Chelsea tropeçando e o Forest vencendo, ele ultrapassa o time do Chelsea, então já entra na vaga da Champions League, então é muito importante para ele vencer. E o Crystal Palace não briga por mais nada, só vai vir para atrapalhar a vida do Nottingham Forest. Para mim, jogo para mais de 1,5. Não duvido desse ambas marcas também, tá? E também gosto desse 2,5, tá? Porque pro Forest aí um jogo 1x1 não é uma boa, um jogo empatado não é bom, então ele vai para cima, tá? Ele vai para cima e deixa o jogo aqui. Próximo jogo, temos aqui Bragantino, Campeonato Brasileiro e Mirassol, jogo 7 horas da noite, para mim dupla chance pro Bragantino, tá? Gosto desse dupla chance, até o empate anulo do Bragantino eu gosto também, tá bom? A vitória seca, também gosto, galera, gosto da vitória seca, é mais arriscado? É mais arriscado, mas o Bragantino vem fazendo uma campanha boa, tá? O Bragantino vem fazendo uma campanha boa, como eu falei, venceu o Santos dentro da casa do Santos, é o 3º colocado, tá com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, pega um Mirassol que não vem numa fase boa, dentro de casa consegue dar um trabalho, mas fora é o problema do Mirassol, tá? Então pra mim, galera, até uma vitória seca desse Bragantino vale, buscar um golzinho, ó, cria uma aposta aí na sua cabeça aí, tá? Cria na cabeça, depois eu vou pôr na sua cabeça, depois você passa aí pra casa, tá? Ó, dupla chance pro Bragantino, junto com o gol do Bragantino e mais canteios pro Bragantino. Pode ser uma muito boa aí pra esse jogo, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Juventude e Atlético Mineiro, jogo 8 horas da noite. E galera, o que eu gosto pra esse jogo aqui, o Atlético vem numa fase bem ruim, né? O Atlético empatou com o Maringá, se eu não me engano.
Acredito que foi isso mesmo, Maringá pela Copa do Brasil, foi Maringá pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro empatou e querendo ou não, não é time para o Atlético empatar, né? Ainda mais que o Atlético tem um time muito forte, mesmo que é fora de casa também, tá? E o Atlético não vem no momento bom, vem de empate contra o Mirassol, vem de empate contra o Caracas, aí tem uma vitória contra o Botafogo dentro de casa, mas joga fora, e fora parece que é o problema do Atlético Mineiro, né? Fora de casa não tem se dado bem, perdeu 2-0 Santos, vamos ver aqui só fora, só para ajudar a gente aqui, ó. Fora de casa, 2-2, 2-2, 1-1, 2-0 pro Santos, aí teve um 0-0 pela Sul-Americana e 2-1 pro time do Grêmio, então não vem no momento bom fora de casa, e já dentro de casa temos um time que joga muito bem, que é o Juventude, ó, 2-2 contra o Mirassol, 2-1 contra o Ceará, 2-0 no Vitória e 4-4 contra o time do Grêmio. Então, pra mim, galera, não tem como. Pra mim é jogo pra mais, jogo e meio, primeiramente. Esse ambas marcam é uma entrada muito boa para esse jogo aqui também, tá? Tendo em vista que o Atlético, mesmo perdendo, mesmo que não vem conseguindo vencer fora de casa, vem conseguindo marcar. E o Juventude também consegue marcar dentro de casa, tá? E eu não duvido desse dupla chance a favor do Juventude. Tem valor pela ótica, tá? Tem valor. Sei que o Atlético é um time mais forte, mas pelo momento que vive fora de casa e o momento que o Juventude vive dentro de casa, para mim esse dupla chance pro Juventude vale muito a pena, tá bom? Pode ser que o Atlético venha e faça 3-4-0, mas o valor tá no Juventude nesse jogo aqui. Beleza, galera? Tamo junto, vamos pra cima desta segunda-feira, que seja uma semana muito abençoada pra gente, como eu já falei, de Libertadores, de decisão na Champions League também. Então é uma semana com bons jogos, com grandes jogos, também decisão na Conferência League, decisão na Europa League, tá? Então uma semana com uma grade muito boa. Então que Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, vamos pra cima, que seja uma semana abençoada.